Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma medição de vibração e vamos trabalhar com esse aparelho, um aparelho Swantec, o USB-106, que é um monitor de vibração, tá? Então, a princípio a gente vai ter aqui um acelerômetro de mãos e braços, e um acelerômetro de corpo inteiro. E como que funciona esse aparelho com os acelerômetros? Aqui atrás eu tenho dois canais. Se vocês olharem aqui em cima, eu tenho duas entradas. Então eu tenho Force 1 e Force 2. Para a RTX, a gente está configurado sempre o Force 2 para mãos e braços e o Force 1 para corpo inteiro. Então, importante a gente sempre plugar o aparelho, né? Ele tem essa pontinha vermelha com a ponta vermelha aqui para orientação e a gente posicionar o aparelho de forma correta, certo? Então vamos posicionar aqui os dois acelerômetros para a gente poder agora ligar o aparelho e fazer todo iniciar o processo para ligar o aparelho e também fazer as configurações, verificar se o aparelho está tudo certo para a gente poder iniciar a medição. Então, para ligar o aparelho, eu vou apertar esses dois botões aqui, né? O Alt e o Start Stop, simultaneamente. Aperte esses dois botões, o aparelho vai fazer está ligando, né? Ele faz uma leitura, está fazendo a verificação do cartão e vai aparecer 4 informações aqui para mim. Uma, configuração atual, mãos e braços, corpo inteiro e configuração de fábrica. Nós utilizamos sempre a configuração atual, porque se você fizer, por exemplo, a configuração de fábrica aqui, você vai limpar o aparelho e vai zerar tanto a configuração quanto as informações armazenadas no aparelho. Então é importante sempre a gente utilizar a configuração de fábrica. A gente dá um Enter, né, esse botão, e ele vai fazer as configurações. Então ele está acessando os TEDs, que são os TEDs, são as informações dos acelerômetros, e ele faz uma leitura aqui de 60 segundos. Tá? Não tem a necessidade, porque é um aquecimento de placa, a gente não tem essa necessidade de fazer essa leitura de 60 segundos. Então a gente dá um ESC aqui, e eu tenho aqui as informações dos 6 canais, né? Que são XYZ para corpo inteiro, os 3 primeiros, e XYZ para mãos e braços, os últimos 3. Então, eu venho aqui em Shift e Enter, simultaneamente também os dois botões, para eu entrar na tela de configuração do aparelho. Podemos ver aqui que, descendo em medição, eu dou um Enter e configurações gerais, eu tenho informação aqui que o aparelho ele inicia 0 segundos. Então, o que isso quer dizer? Que assim que eu apertar o botão de Start, o aparelho vai começar a fazer essa medição, certo? O que a gente precisa aqui? Normalmente, a gente deixa um tempinho maior para posicionar o aparelho no campo certinho, no funcionário, e dá tempo da gente sair, tudo certo, para não ter problema de iniciar a medição e não estar avaliando nada. Então a gente deixa aí uns 30 segundos. O período de medido é o tempo que uma avaliação, se a gente coloca 2 ou 3, o aparelho vai fazer essa leitura. O período medido seria o tempo de medição que ele vai fazer. Quanto tempo você quer que o aparelho faça a medição? Posso colocar 10 minutos, como 1 hora, 2 horas, e assim você que vai definir isso, certo? Aí eu tenho também número de repetições. Então eu vou deixar aqui infinito o número de repetições. Eu quero que essas avaliações, se eu coloquei a 10 minutos, eu quero que ele repita isso por 10 vezes. Então a cada 10 minutos ele vai repetir isso 10 vezes, tá? O aparelho ele também deixa, mas normalmente a gente deixa nessa posição de INF, que é infinito, que é você que decide o momento que vai iniciar e que vai parar. A gente dá o Start. Ele vai perguntar se você tem certeza que você quer fazer essas alterações, confirma no sim, e aquelas alterações que foram realizadas. Eu desço aqui no outro campo, e dou Enter, então eu tenho aqui, ó, como a gente falou logo no início do vídeo, eu tenho um Force 1 para corpo inteiro, né, e um Force 2 para mãos e braços. E eu consigo verificar isso aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, de 1 a 3 é WBV, que é o Whole Body Vibration, e de 4 a 6 HAV, que é End Arm Vibration, então que é mãos e braços, né? Vibração de mãos e braços, e o primeiro
vibração de corpo inteiro, certo? Então, eu defini isso aqui, coloquei uma exposição para 8 horas e o aparelho está com um padrão que eu posso colocar aqui, o K, que é o padrão do próprio aparelho, né, na União Europeia ou até do Brasil, tá? Então, eu confirmo, deu um Enter, ele já salvou essas informações. Eu entro em ajuste de canais. Em ajuste de canais, ele me pergunta se eu quero habilitar todos os canais. Sim, eu quero habilitar porque eu também quero fazer tanto vibração de mãos e braços e utilizar esse também para fazer a vibração de corpo inteiro. Se eu não quisesse por algum motivo, eu selecionaria aqui, não, eu só quero fazer de 1 a 3, que é o de corpo inteiro, ou de 4 a 6, que é o de mãos e braços. Então, nesse caso, a gente padroniza e mantém vibração de corpo inteiro e mãos e braços. Aqui a gente pode dar um ESC, né? E aqui a gente vem em Setup Vetores. No Setup Vetores, ele vai me dar uma informação de como que estão selecionados os vetores desse aparelho. Nesse caso aqui são os filtros. Então eu tenho um filtro para Whole Body Vibration de corpo inteiro, que é o eixo X 1.4, o eixo Y 1.4 e o eixo Z 1.0. Então eu tenho definido esses filtros para corpo inteiro. Então isso é importante, tá? Porque essa falta de informação, se você deixa desabilitado, você tem um resultado errado no seu relatório, quando você for baixar essas medições. Você vai ver que vai dar bem diferente o resultado. E a mesma coisa eu faço isso para corpo inteiro, para mãos e braços. Vocês estão vendo que aqui ele aparece desligado. Então a gente precisa habilitar essa informação para mãos e braços. Então, End Arm, que aí eu tenho o eixo X, Y, Z 1.0, certo? Feito isso, confirmo no Enter, posso dar um ESC para sair e entro em registro de dados. Esse registro de dados, o mais importante é a gente verificar a informação que vai me dar através de gráfico. Então, é importante, eu sempre vou entrar aqui nesse canal, né? Por exemplo, o canal de 1 a 3, perfil 1, e eu tenho aqui, ó, um gráficozinho. Vocês vão ver que tem um gráfico colorido e tal. É essa informação que eu tenho para avaliação de corpo inteiro. Vocês podem perceber que o RMS está habilitado. Só que o VDV está desabilitado. Então a gente precisa habilitar também o VDV. Então a gente vem aqui em Shift e para o lado, né? Aí vocês vão ver que já habilitou o VDV. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Então eu tenho um log, mapa, eu habilitei os dois. Confirmo sempre no Enter e eu faço a mesma coisa, isso no Force 2. Vocês podem ver que aqui eu tenho Force 1, canais de 1 a 3, perfil 1, e eu também tenho canais de 1 a 3, perfil 2. Mas isso daqui a gente pode habilitar ou não essa informação no aparelho, tá? Não tem a necessidade de a gente deixar também todos os canais habilitados, todos os perfis habilitados. Eu posso só habilitar um para fazer corpo inteiro e habilitar o outro para fazer mãos e braços. Eu confirmo também aqui e eu posso verificar, como a gente fez a configuração do Force 2 para mãos e braços, eu não tenho a necessidade aqui de ter o VDV, porque o cálculo que a gente tem é para mãos e braços, a gente utiliza o cálculo AREM, e para corpo inteiro a gente tem que utilizar o cálculo AREM e o VDVR. Então nesse caso o aparelho já entende que eu não preciso do VDV e ele desabilita, tá? E aí ele vai ver que o RMS, os dois estão aqui habilitados. Então a gente só confirma, está tudo certinho e podemos dar um ESC. Uma outra coisa importante para a gente ver nesse aparelho, antes de a gente iniciar a nossa medição, são os arquivos. Então a gente dá Enter aqui onde está arquivos e aí a gente vai verificar como que estão os nossos arquivos. O mais importante é a gente chegar aqui, ó, opções salvar, né? A gente entra em opções salvar e verifica se eu tenho informação do aparelho em salvar automático, se ele está ligado. Que aí a gente vai ver que lá na frente a gente não tem a necessidade de salvar ele manual. Eu posso, a cada vez que eu iniciar uma medição e pausar, eu já salvei aquela medição. Então é importante a gente ter esse campo aqui também habilitado. Tudo bem? Então posso dar ESC aqui, porque eu já vi que ele está habilitado, né? E caso o aparelho, caso você tenha, na hora que você liga o aparelho, você startou ele, iniciou, voltou lá para informação de... Se você deu
configuração atual e não se atentou com relação à data e horário, você vai conseguir fazer isso também no aparelho, tá? Você pode fazer isso, porque o aparelho ele vai te informar que está com uma data errada ou não, mas se você porventura passou dessa fase, você também consegue fazer isso aqui em instrumento. Então você vai entrar aqui em instrumento, vem em RTC, clico e aqui aparece a data e o horário. Eu jogo para o botão direito, acerto o horário. Saio, volto com o botão direito e acerto a data. Se eu quiser antecipar a data, eu posso jogar aqui, ó, aqui eu jogo um Shift para baixo, eu estou mudando o mês. Percebe que eu estou mudando o mês, certo? Mas se eu utilizo o Alt para baixo, eu acabo mudando o ano. Então vocês podem ver que a gente aqui nesse caso mudou o ano. E aqui mudamos o mês. Então vamos voltar aqui para o mês de abril. Certo? E aí aqui a gente acerta a data que hoje é dia 24. Acertamos a data. Então, aí aqui a gente configura, ele pergunta se você tem certeza que você quer salvar essas informações, você confirma. ESC. E aí, aqui você já tem o aparelho todo pronto para iniciar essa medição. Então o aparelho já está pronto. Então o que eu preciso fazer aqui? Dá um ESC, você pode dar um ESC, e se você agora apertar no Start, ele vai fazer aquela contagem de 30 segundos que a gente colocou, a gente vai posicionar o aparelho no funcionário, né? Teoricamente o aparelho já está posicionado no local, ou na mão do funcionário, ou no assento, ou se for de corpo inteiro, no assento ou no solo, né? Fixado no solo, e aí a gente posiciona apenas o equipamento, né? Então a gente vai posicionar esse equipamento no local seguro, onde o aparelho não acaba não batendo e danificando, a gente coloca ele no aparelho seguro, no local seguro é o suficiente para a gente sair e ir para uma área mais adequada, sem interromper a atividade que o trabalhador precisa exercer. Então, feito isso, também o aparelho não tem problema, que ele entra numa tela de descanso, você vai ver que não aparece nada, mas qualquer botão que você apertar, ele volta. Então aqui eu tenho uma medição de mãos e braços e corpo inteiro fazendo simultaneamente. Vocês podem perceber que aqui em cima está aparecendo o número RES 83, certo? Se eu dar stop aqui ele vai aparecer um quadradinho, que é um quadrado de stop. Se eu volto de novo e inicio essa medição aqui, ó, eu quero fazer uma nova medição. Ele vai fazer uma contagem novamente de 30 segundos, porque ele está iniciando uma nova medição. E vocês podem perceber que aqui em cima aparece uma setinha piscando, verde. É a seta de indicativo de start, que aí ele vai começar a medir. Você pode ver que parece que ele já está medindo, mas ele está dando aquele delay de 30 segundos que a gente colocou para dar tempo da gente sair, certo? Então, podemos perceber que o aparelho agora inicia a medição e quando ele começar essa medição, a gente vai perceber que aqui vai começar a contar um tempo. Então, aqui eu começo a contar o tempo, 4 segundos, 5 segundos, e ele começa a fazer uma medição. A gente consegue perceber aqui também todos os canais, certo? Então, aqui a gente iniciou e vocês podem perceber que a última que a gente tinha feito era 83. E aqui já é uma 84. Então, aquela 83 já está lá no aparelho, já salvou e a gente depois só vai baixar ela no software. Feito isso, a gente deu o stop, paramos em 28 segundos, entendemos que era o suficiente esse tempo de medição, né, que fechou o ciclo e a gente já conseguiu pegar esse ciclo nesse período, paramos a medição. O que a gente precisa agora? Desligar o aparelho, certo? Para desligar o aparelho, é a mesma forma que a gente iniciou, que a gente fez para ligar o aparelho. Vamos apenas apertar esses dois botões, né, de Start e Stop. Podemos perceber que aqui embaixo tem um indicativo, né, uma setinha puxada para cada lado, e aqui está escrito On/Off. Então, a gente aperta os dois botões, ele vai perguntar se você tem certeza que você quer desligar o aparelho, você confirma no sim, a gente finalizou a medição. A gente só precisa agora desplugar os acelerômetros e guardar o aparelho de uma forma mais segura. Lembrando sempre que o aparelho ele precisa sempre estar, os acelerômetros com os cabos não tão apertados para você não acabar danificando os cabos, mas ele também tem que estar bem fechadinho para ele não acabar rompendo, ficando em algum lugar onde possa acabar rompendo esse fio, tá? Lembrando que como a gente trabalha com aparelhos com bastante vibração,
né? Então é sempre importante o cuidado com relação ao cabo, para que nesse momento de avaliação, da medição, ele não acaba se rompendo. Então é importante a gente sempre tomar esse cuidado, posicionar o aparelho de uma forma mais segura para que isso não aconteça. Fica a dica, entre em nossas redes sociais, curtam as nossas páginas e até a próxima!